Olá pessoal, sabadão, 27 de junho, nesse momento 22 horas 5 minutos, e a gente já vai abrir o vídeo de hoje com esse quadro que a gente adora. É um quadro de performance semanal das corretoras estrangeiras que operam no nosso mercado. E olha o que eles fizeram nessa semana. Fizeram grana, projeção de lucro para os ativos do Ibovespa, aqueles 15 mais de compra e venda, de mais de 81 milhões de reais no nosso mercado. Aí você comenta, pô Renato, mas o mercado caiu nessa semana. Eu falo, sim, a nossa bolsa caiu nessa semana, pessoal, 2,83. O Ibovespa terminou com essa queda e olha quem manda que estava fazendo. 1 bilhão e 800 quase de ponta vendedora no nosso mercado. Lembra que na semana passada a gente tinha subido 4% e eles tomaram 2 bilhões e meio? E tem gente ainda que acha que fluxo externo não faz preço no nosso mercado. Por isso que eu falo mais uma vez, vocês estão dando show no nosso canal, pessoal, porque a gente tem esse ambiente aqui de inscrições do nosso canal já com 13.500 participantes. E eu falo para quem está chegando, maratone os vídeos para que você ganhe rodagem. Dá uma olhada aqui, ó, que a gente tem vídeos de excelente qualidade para você não ganhar rodagem somente de fluxo, ganhar rodagem de mercado, ganhar rodagem de conjuntura, para que vocês entendam como que procede a movimentação de preços, como que procede a movimentação de mercado e também o fluxo externo. Portanto, se você quer realmente ficar craque, siga principalmente as pessoas que estão curtindo o nosso trabalho, você pode se inscrever aqui no canal e mais um show que vocês estão dando, né, pessoal? Isso está ajudando a promover o canal, porque a quantidade de likes das pessoas em relação aos nossos vídeos. Há 3 vídeos atrás eu tinha comentado com vocês, pessoal, a quantidade de likes em relação ao conteúdo gratuito está muito baixo. E de lá para cá, olha o show que vocês estão dando. Mais de 1000 likes em relação a cada vídeo nosso, propiciando o YouTube a poder divulgar isto por mais investidores, principalmente investidor pessoa física que atua no mercado financeiro, que é a principal função da existência do nosso canal. Então, essa movimentação deles nessa semana, dos 15 ativos que eles tomaram 900 milhões, só que caíram em média 2,35. Só que dos 15 que eles bateram 1 bilhão e 900 e os ativos caíram na média 5,26. Pessoal, é muito bom você receber uma informação dessa gratuita no nosso canal diante da movimentação e a pressão que eles fazem. E eu vou fazer um parênteses, porque provavelmente alguém deve estar comentando, Renato, mas eles venderam essa semana e eu consegui perceber agora no vídeo. É o que a gente chama de gente que é preguiçoso, né, pessoal? Na semana passada, o que a gente tinha comentado das ações de IRB? Tinha sido o ativo que mais tinha caído, quase 10%, e eles estavam tomando. Olha nessa semana, pessoal, o ativo que mais subiu no nosso mercado, 14% de variação. E o que eles fizeram nessa semana? Natural. Colocaram o quê? Um belíssimo lucro no bolso. O segundo ativo que mais subiu nessa semana, pessoal, as ações de VEG. Se você viu o vídeo da semana passada, VEG foi o ativo do setor industrial que eles mais tinham comprado no nosso mercado. E VEG subindo nessa semana maravilhosamente bem, 8,20. E é o que a gente fala, você precisa se esforçar, anotar onde tem as pressões para que você fique craque. Nessa semana, a gente teve 13 ativos que subiram, 61 ativos que caíram e a gente ficou com um ativo no 0 a 0, que foram as ações de Klabin. Se a gente verificar, eles compraram 21 ativos e venderam 54 ativos. Aproveitando aqui, a gente teve então o destaque de ponta compradora no caso de VEG, o carro-chefe de ponta compradora, a nossa teteia, BPAC. Se vocês olharem lá, a BPAC está subindo no mês de junho mais de 40%. E aqui, o destaque de ponta vendedora, a gente teve aqui nessa semana as ações de Cielo caindo 18%. Aí você comenta, pô Renato, mas na semana passada o ativo tinha subido mais de 30%. Sim, e nessa semana 18%. Na semana passada o que eles fizeram com o papel? Compraram nessa semana, também colocaram o quê? Um belíssimo lucro no bolso. Aqui, como carro-chefe de ponta vendedora, a gente teve aqui as ações preferenciais de Bradesco, e Bradesco, como setor bancário, novamente voltou a pesar no nosso mercado.
Então, vou voltar para cá para demonstrar para vocês esse grau de eficiência que eles têm. Inclusive, nessa semana, a gente percebeu que os principais mercados pelo mundo, com exceção da bolsa japonesa e também da bolsa chinesa de Xangai, a gente teve predominância de queda. Média de 1,66, enquanto a gente caiu mais, 2,83. Lembra que nos vídeos da semana passada, retrasada, a gente conseguiu perceber que a gente estava subindo muito mais do que os principais mercados pelo mundo? E a gente estava tendo aqui do lado pressão compradora do fluxo externo. Nessa semana, pressão vendedora do fluxo externo e a gente conseguiu cair mais do que a média dos principais mercados pelo mundo. E no grau de eficiência deles, dos 23 índices disponibilizados pela B3, eles tiveram projeção de lucros em 20 deles. O nosso Ibovespa com a quarta melhor performance, pessoal. É muito top vocês terem um conteúdo desse de forma gratuita aqui no canal do YouTube. A gente vai comentar aqui com vocês, porque sempre que é possível, a gente vai rodar para vocês aqui um ambiente de investimento onde que vocês vão ficar craques em relação aos setores. Para quem assistiu o nosso vídeo aí de balanço do ano de 2019, a gente postou um quadro evolutivo de rentabilidade. Essa rentabilidade acumulada, pessoal, eu tenho até o quadro dela aqui, ó, até o dia 30 de dezembro, a gente tinha esse quadro dos últimos 12 anos, de 2007 a 2019. Qual que é o setor, pessoal, que tem maior rentabilidade no nosso mercado aqui em relação aos 23 índices disponibilizados pelo B3? Setor de consumo. 657% nos últimos 12 anos. Depois seguido pelo índice BDRX, que são empresas do mercado americano que podem ser negociadas aqui no nosso país, só que infelizmente uma liquidez muito pífia, somente investidor qualificado acima de R$1 milhão pode negociar. Mesmo assim, a atratividade desses ativos no nosso mercado, a liquidez é muito pequena. Espero que a Bolsa revise, parece que eles já estão com um projeto aí de poder deixar a negociação dos BDRs também para o público em geral. É bem legal isso. E olha o que a gente percebeu. Por que o índice de materiais básicos nesse ano, pessoal, está o mais forte para o nosso mercado? Era o que vinha com maior nível de desconto. Nos últimos 12 anos, o nosso Ibovespa, com a cotação lá de 30 de 12 de 2019, nosso Ibovespa tinha um acúmulo de 81% e o índice de materiais básicos 62%. E nesse ano, o que está acontecendo com o índice de materiais básicos? É o que tem a melhor performance no ano. Renato, mas está caindo. Sim, mas está caindo 8,77 contra diversos outros setores que estão caindo mais. Então, a gente consegue te dar aqui, nesse quadro evolutivo, onde que tem pressão. Ó, small caps tem muita pressão de compra, o índice de consumo. Depois a gente teve aqui o setor elétrico, a gente comenta com vocês que é um setor defensivo, fora os proventos, o yield que o setor elétrico, as companhias do setor elétrico costumam distribuir aos acionistas. Dá uma maratonada aí nos vídeos passados, que vocês têm um vídeo aí que eu comento em relação a esse assunto. E olha que interessante, essa rentabilidade agora, em relação ao fechamento de sexta-feira, caiu. Até o final do ano passado, o índice de consumo estava com 657% de acumulado nos 12 anos. Agora está com 560%. Pessoal, para quem é investidor, o cara está preocupado com aquele problema que a gente teve aí com a pandemia? Nada, zero. Para quem é investidor, quando a gente tem uma oportunidade, uma queda muito expressiva no mercado, ele precisa de soltar foguetes, porque ele consegue comprar boas empresas com custo de oportunidade mais barato. E aí, qual que é o fator do nosso lado? Selecionar boas empresas para que a gente possa investir. Então, o índice de consumo ainda continua liderando. Agora, dá uma olhada no índice do BDRX, pessoal. Está explodindo, 700% de variação positiva. Se vocês olharem o índice que replica o S&P 500 do mercado americano aqui no nosso país, que é o IVVB11, está subindo nesse ano, pessoal, quase 28%. Aqui, olha o setor de small caps. Estava com uma rentabilidade mais expressiva, reduziu. Olha o índice de setor elétrico, estava com uma rentabilidade expressiva, reduziu. Olha o nosso Ibovespa. Dá uma olhada aqui, ó.
46,9 nos últimos 12 anos e meio, né? Porque a gente já está quase na metade de 2020. E olha o índice de materiais básicos, agora praticamente recuperando o terreno em relação ao índice Bovespa. Porque até no final do ano passado, o índice de materiais básicos estava o quê? Estava para trás, né? A gente tinha uma rentabilidade pior do que o Ibovespa. Estava 62 contra 81. Então, nesse ano, a gente conseguiu ter uma normalidade entre o índice de materiais básicos recuperando o terreno em relação ao índice Bovespa. E mais uma falácia que a gente comenta com vocês. Pessoal, olha aqui, o Ibovespa é o pior índice nos últimos 12 anos e meio se você quis investir. E tem gente que fica ainda endeusando o BOVA11. Nada contra, você pode ter aplicações no BOVA11 onde que você quiser. Aqui a gente é extremamente plural para você investir o seu dinheiro onde que você quiser. Mas você tem vários outros produtos do mercado financeiro que você tem rentabilidades muito maiores e muito mais seguros em relação ao processo do mercado financeiro ficar te colocando como se fosse uma verdade absoluta você ter o BOVA11 para investimento. Agora, vamos dar uma olhada no ano de 2020. Olha aqui, pessoal. A gente tem aqui, ó, olha lá, o BDRX está subindo 29%. O restante, olha o Ibovespa, 18,9%. Quem que está pior do que o Ibovespa, pessoal? O setor imobiliário, o setor financeiro, o setor de small caps. E vamos ver esses três setores em relação à rentabilidade nos últimos 12 anos e meio? Olha aqui o setor financeiro, pessoal, 192%. Está bem melhor do que o Ibovespa. Olha o small caps, 343%, bem melhor do que o nosso Ibovespa. Olha o setor imobiliário, pessoal, 205%, bem melhor do que o Ibovespa. Mesmo com o ano de 2020, com uma retração em relação a esses setores. É óbvio, o setor financeiro, taxa de juros caindo, o que o setor financeiro vive basicamente, pessoal? Cobrando spread e ganhando com juros. Com juros decrescente, também a margem do banco diminui. Além de, no ambiente de pandemia, pode aumentar o nível de inadimplência. Então, o mercado já vai precificando isso na movimentação do setor bancário. O setor imobiliário, quem que vai comprar um imóvel na crise, pessoal? É muito difícil, fica o mercado desaquecido. Agora, dá uma olhada, olha o setor de consumo. O cara vai deixar de comer? O cara vai deixar de comprar um vestuário, alguma coisa? Talvez não. Olha o setor de materiais básicos, que é o que tem a melhor performance que a gente viu aí. Olha que o setor elétrico é um setor defensivo. Tudo melhor do que o Ibovespa. Então, a gente trata esse tipo de informação para vocês que acompanham no nosso conteúdo com muito carinho para vocês também, que tem um ambiente de investimento, ficar atento onde que tem setor que tem uma variação muito mais expressiva, onde que não tem um setor que não tem uma variação tão expressiva, e movimentação de curto prazo é um assunto. Movimentação de longo prazo é outro assunto. E a gente vai comentar isso com vocês em relação agora no ambiente do trading, tá, pessoal? Olha o que a gente postou no vídeo da semana passada e olha o que a gente vai atualizar aqui para vocês. Fluxo por parte do investidor pessoa física no nosso mercado. Aqui o ano somente de 2020. Quem quiser mais dados anteriores, dá uma olhada nos vídeos anteriores aqui do canal que vocês vão também pegar esses dados. No ano de 2020, para o ambiente de trading agora, tá, pessoal? A gente não está falando de investimento, porque naquele ambiente de investimento a gente viu aí setores maravilhosamente rentáveis nos últimos anos. Mas vamos pegar agora o ambiente do trading. O investidor pessoa física de 63 a 77 mil pontos deu show comprando. Agora, de 116 a 63, deu show comprando? Não, porque o mercado só caiu. O cara que resolveu fazer trade aqui só comprando, quebrou. O cara que resolveu fazer trade aqui comprando, top, ganhou dinheiro. Só que esse mesmo cara que comprou aqui de 63 a 77, depois o nosso mercado subiu mais 20 mil pontos até 97 e o investidor pessoa física, infelizmente, estava saindo do mercado. Até então, a gente comentou na semana passada que era uma decisão coerente porque a bolsa poderia estar caro
para esse tipo de investidor pessoa física. Só que aí o que aconteceu nessa semana especificamente, pessoal? Olha a paulada de compra do investidor pessoa física. Com o mercado agora o quê? Fazendo um zigue-zague, o quê? Descendente. Enquanto estava de 77 a 97, não comprou. Por quê? Em tese está caro. Ok. Mas espera aí, de 97 a 93 ficou barato? Eu não entendi. Então, qual que é a função disso no nosso canal, pessoal? É vocês entenderem no ambiente do trade, para vocês não quebrarem a conta de vocês. Por quê? Quem comprou lá nos 97, aqui passou para cima da média móvel no dia 9 de junho. Um dia depois de fazer esse topo em 97.600, a gente até comentou no vídeo da semana passada. Infelizmente, é uma realidade da grande maioria de investidores, pessoas físicas. Eu quero que vocês espalhem esse vídeo para todas as pessoas do seu grupo de convívio, principalmente as pessoas que estão começando no mercado financeiro. Aqui não tem espaço para amadorismo. A gente tenta formar investidor pessoa física atento. Dá uma olhada então no fluxo estrangeiro, fluxo oficial. Olha aqui, começaram agora a vender e estão passando para baixo da média móvel. Começaram a comprar quando estava 77, ok. Começaram a soltar quando estava em 97 e agora é um ambiente descendente. E devido aí esse prestígio que vocês estão dando para o nosso canal, aumentando aí a quantidade de likes e tudo, preparei mais um quadro novo. Olha o que a gente tem aqui, pessoal. A movimentação das últimas 7 semanas. 7 semanas e 2 dias, já que a B3 divulgou nessa semana o fluxo até quarta-feira. Então, a gente tem 7 semanas e 3 dias praticamente aqui, onde barrinha amarela acima do zero, fluxo comprador, abaixo do zero, fluxo vendedor, e barra verde, variação positiva, barra vermelha, variação negativa para o nosso Ibovespa. Tá? A barrinha amarela aqui está em bilhão. Olha que interessante, nessas últimas 7 semanas e 3 dias, onde tem o fundo na mesma cor, é que o investidor pessoa física atuou no mesmo sentido do mercado no dia. Pessoal, na semana que dia 4 até 8 de maio, somente no pregão da terça-feira, o mercado subiu e o investidor pessoa física comprou. Todos os outros dias, atuou com o pé trocado. Na segunda semana, somente um dia. Todos os outros dias, pé trocado. Na terceira semana, um dia. Todos os outros com pé trocado. Na quarta, também. Na quinta, também. Na sexta semana, não acertou nem um dia. Na sétima, 2 dias, 3 aqui, né? Na sétima semana, 3 dias, onde o mercado foi para um sentido, o investidor pessoa física absorveu e conseguiu operar no mesmo sentido do mercado. E agora, nessa semana mais curta, nos 3 dias de divulgação, somente um dia o investidor pessoa física conseguiu pegar o mesmo sentido do mercado. Então, se a gente somar aqui, foram 37 pregões, onde que o investidor pessoa física conseguiu atuar somente em 9 no mesmo sentido do preço. Imagine isso se você for um day trader. Quebrou, porque aqui é o cômputo do fechamento dos dias. É gente que está fazendo swing trade ou investidor que está entrando no mercado financeiro pela baixa oportunidade de retorno através da renda fixa. Até aí tudo bem. Mas para o ambiente do trading, você acertar 9 de 37, pessoal, agora dá uma olhada no investidor estrangeiro. Esse mesmo período. Na primeira semana, de 5 dias, acertaram 3. Na segunda, 3. Na terceira, 3. Na quarta, 2. Na quinta, 4. Na sexta, 3 de 4, porque aqui a gente teve aquele feriado. Depois 3. Nessa semana a gente teve divulgação segunda, terça e quarta. Investidor estrangeiro já acertou 2. E eu já adianto para vocês, na quinta o mercado subiu pelas corretoras estrangeiras, tiveram compras. E na sexta, que o mercado caiu, derreteu, a gente teve a oportunidade de ver vendas expressivas pelo fluxo das corretoras estrangeiras. Então, a probabilidade de ter mais do que 1 ou 2 dias de movimentação no mesmo sentido do preço pelo fluxo estrangeiro é enorme. E se vocês verificarem aqui, a gente tem, nesses 37 pregões, a gente tem 24 dias de preço e fluxo no mesmo sentido. É isso que a gente busca trazer para vocês, informação do fluxo externo que controla o nosso mercado. E vou dizer mais, hoje a gente está bem afiado. Lembra que a gente teve
durante o período de correção dos preços, eu nunca recebi tanta indicação do YouTube de live de gestor suplicando para o investidor, pessoa física, ficar no mercado, que era uma correção de preços natural dentro do mercado. Até aí tudo bem. Quando tem uma correção, se você tem um ambiente de investimento, é uma excelente oportunidade de você fazer aportes pontuais em relação a esse ambiente. Agora, os gestores que estavam pedindo para que o investidor, pessoa física, entrasse no mercado e segurasse as posições, olha aqui, pessoal, como é que está a evolução de 2020 dos participantes do mercado. Olha o investidor institucional nacional, que é essa linha rosa. Está saindo, pessoal. Está saindo. Ficaram pedindo, pelo amor de Deus, para o investidor pessoa física segurar a bronca. Olha o investidor pessoa física entrando no mercado. Se tiver um ambiente de investimento e se tiver planejamento para investimento, nota 10, é isso. Se planeja. Entre sabendo onde você está pisando. Agora, aquele grupo que ficou te pedindo, pelo amor de Deus, para você entrar, que é o institucional, está com uma movimentação desde março, que tomaram o caldo histórico, estão saindo, morrendo de medo, porque já estão levando uma trolha em relação ao ambiente comprador que eles tiveram aí nos últimos anos, querendo levar o investidor pessoa física para o mercado de renda variável, pensando que somente a queda dos juros era suficiente para a bolsa explodir. Tudo bem, vai ser uma alternativa de rentabilidade maior, já que a renda fixa está ficando praticamente zero. E juros reais praticamente zero em relação à inflação. Até aí é um assunto. Agora, imploraram, e quando o mercado agora está se recuperando, o que eles estão fazendo? Estão saindo. Por quê? Estão morrendo de medo. E o investidor estrangeiro deu uma estancada na ponta vendedora que a gente tinha visto em relação aos últimos meses. Até então, o investidor estrangeiro nadou de braçada. Eles estão vendendo desde lá de cima. Infelizmente, a gente percebeu nessa semana que eles passaram novamente para baixo da média móvel, conforme a gente comentou aqui com vocês, esse grau de eficiência deles, eles passaram para baixo da média móvel de 21 períodos. Aqui o investidor pessoa física para cima e o investidor estrangeiro para baixo da média móvel. Ainda tem uma evolução ascendente em relação ao fundo, que eles pararam de vender aos 77, mas a gente precisa ficar muito atento nessa movimentação de curto prazo vendedora que eles estão tendo aqui no nosso mercado. Portanto, aqui no canal, pessoal, a gente escancara o que o sistema não fala para vocês. Gente pagando de bonzinho e tal, de tal, e os caras saindo, julgando a batata quente em cima da mão do investidor pessoa física. Se tiver um ambiente de trading, muito cuidado. Aqui não tem espaço para gente amador. Fechou? Vou comentar aqui com vocês rapidamente em relação aos setores. Nessa semana a gente teve uma movimentação deles muito interessante, que eles tiveram, além dessa ponta vendedora de maior quantidade de ativos, 54, dá uma olhada aqui, pessoal, que a gente teve do setor financeiro. A gente já tinha comentado com vocês que do setor financeiro eles já tinham lavado a égua em relação à movimentação de RBR, que na semana passada tinha caído mais de 9,5 e que nessa semana subiu 14, eles aproveitaram para quê? Bolso. B3, pessoal, B3 há quantas semanas eles estão comprando? É um ativo do setor financeiro aí, o único ativo que tem alta no ano de 2020. Olha aqui, pessoal, 4,80, sendo que na semana passada também tomaram B3 e nessa semana aproveitaram para colocar alguma coisa no bolso. A nossa TT é BPAC, ponta compradora, o ativo cerrando também a semana com ambiente positivo. Na outra ponta, as ações de Cielo, que na semana passada tinha subido mais de 30%, nessa semana caiu 18%, eles aproveitaram para colocar um belíssimo lucro no bolso em relação às compras da semana anterior. Aqui no setor de consumo, a gente teve as ações de Ambev, que eles atuaram numa ponta compradora mais expressiva na semana passada. Nessa semana, junto com ações de Cogna, foram os dois únicos ativos aqui que tiveram uma alta mais expressiva, junto com as ações do Pão de Açúcar. Lembrando que a movimentação do ativo na semana passada, em relação às ações de Cogna, não participaram dessa alta dessa semana. E olha o tamanho de ponta vendedora que eles tiveram nessa semana no ativo. Na semana passada, tinha sido o ativo com a segunda pior performance do setor de consumo, ou seja, o setor de consumo como um todo andou muito. As ações de Cogna não tinham acompanhado, as ações de CVC também não tinham acompanhado. Nessa semana voltaram a vender CVC, e CVC caindo aí mais 10%
no nosso mercado. Aqui no setor de materiais básicos, a gente tinha percebido que na semana passada eles estavam com uma ponta vendedora nas ações de GGBR, a gente tinha até comentado com vocês, GGBR igual, que tinham tido valorizações muito expressivas, eles não estavam acompanhando esse movimento e nessa semana continuaram essa ponta e os ativos terminaram a semana com ambiente corretivo. Olha aqui as ações de Vale, pessoal. Lembra que na semana passada tiveram uma ponta compradora muito expressiva no ativo? O ativo tinha subido mais de 3%. Nessa semana o ativo subiu mais mas eles estão aproveitando e nessa semana o quê? Colocaram um belíssimo lucro no bolso em relação à movimentação do ativo. Se a gente verificar aqui em relação às ações do setor de óleo, gás e biocombustível, o PET3 continua sendo a teteinha deles em relação às ações da companhia, caiu um pouco menos. Também compraram a 4, que caiu um pouco mais. E, se vocês observarem na semana passada, tanto BR Distribuidora quanto as ações de Ultrapar tiveram os únicos do setor de óleo, gás e biocombustível que tiveram o quê? Uma ponta vendedora na semana passada para o nosso mercado. E a gente teve aqui exatamente os dois ativos que nessa semana tiveram uma queda mais expressiva. Se a gente olhar aqui o setor de serviços públicos, a gente teve na semana passada, o ativo que mais tinha subido era a Sabesp, não era? Subiu mais de 6%. Olha aqui o que aconteceu, pessoal. Na semana passada eles já estavam vendendo a rodo. Aí sai o marco regulatório do setor de saneamento básico. Aí todo mundo aí pensando que o ativo e tal, investimento, não sei o que, não sei o que. Olha o mercado. Corrigindo. É sempre assim. Fato, boato, quem é novo no mercado, procure saber sobre isso. E nessa semana que o ativo caiu, eles aproveitaram para fazer o quê? Uma feirinha na movimentação do ativo. A gente teve as ações de CPFE com queda e eles aproveitaram, fizeram uma feirinha e nessa semana novamente CPFE caiu novamente, o ativo que mais caiu no setor e novamente uma feirinha por parte deles. Em relação ao segundo ativo que mais caiu no setor aqui elétrico, né, as ações de CEMIG, lembra pessoal que a gente estava comentando com vocês, já tem quantas semanas que eles estão colocando um belíssimo lucro de CEMIG no bolso? Na semana passada já estavam colocando, na outra semana já estavam colocando e nessa semana o ativo derrete, eles aproveitam para poder fazer uma recompra com preço mais barato. Aqui no setor industrial, que a gente tinha comentado com vocês, né, o segundo ativo que mais subiu nessa semana, VEG, na semana passada nada mais, nada menos que o ativo que tinha sido o maior volume comprador deles no setor industrial e nessa semana decolando. Por falar em decolar, né, no caso aqui de Azul, na semana passada tinha sido o ativo que eles mais tinham vendido, já tinha caído mais de 1%. E nessa semana enfiaram a mamona na ponta vendedora e o ativo caindo mais de 8% no nosso mercado. A questão de Embraer aqui já é meio que chovendo molhado, né? A gente está vendo a pressão vendedora por parte deles no ativo. Na semana passada ele já tinha caído e nessa semana caiu mais de 10%, sendo o segundo ativo com maior volume vendedor para o setor industrial. No setor de saúde, a gente teve aqui as ações de Intermédica, que nada mais nada menos foi o ativo com maior fluxo comprador na semana passada, pessoal, no setor de saúde. Na semana passada, as ações de Intermédica tinham dado menos, tinham dado um pouco mais de 1%. Nessa semana, quase 3% de alta. E eles aproveitaram para quê? Bolso. Conseguiram perceber a expertise que eles têm? No setor de telecomunicações, na semana passada a gente tinha percebido que TOTS estava com uma alta de quase 5%, eles não participaram. Nessa semana caiu 1%, eles continuam colocando aqui movimentação de venda no ativo para o nosso mercado. Em relação ao setor de telecomunicações, na semana passada tinham tomado um pouco mais de Vivo e menos de TIM. Nessa semana inverteram a chavinha, bateram mais em Vivo, Vivo caiu mais. Bateram menos em Vivo, no caso até compraram em relação a TIM. Lembrando, mais uma vez, este nosso relatório ele é meramente informativo, não vincula nenhuma recomendação de compra ou venda em nenhuma hipótese. Falo sempre com todos, seja seletivo nas suas análises, foque sempre a opinião própria com embasamento coerente e principalmente, pessoal, nunca use o seu dinheiro sem o devido gerenciamento de risco no mercado financeiro. Agora, a gente vai falar com vocês do mercado futuro, onde que nessa semana a gente percebeu que eles tiveram um fluxo vendedor diante da primeira semana curta de um fluxo muito pujante comprador. Então, fizeram uma redução e a gente teve aí, principalmente aí no pregão de sexta-feira, junto com a movimentação do preço, uma correção mais expressiva, eles aproveitaram e fizeram o quê? Uma feirinha em relação a essa movimentação do contrato do Ibovespa Futuro. Já no dólar, lembra que na semana passada a gente já tinha comentado com vocês que tinham secado vendas, ajudando na valorização da moeda. E nessa semana eles chegaram até a ficar vendidos,
boa parte aqui da semana. Quando chegou no pregão de sexta-feira, ardeu, tiveram uma ponta compradora mais pujante e encerraram a semana praticamente aí no 0 a 0, levemente positivo, e a moeda americana batendo o recorde de movimentação para esse contrato, fechando 5,485. Lembrando que a gente só vai ter liquidez para esse contrato N de navio no pregão de segunda-feira, já que terça a gente já vai começar o contrato novo. Portanto, a gente gostaria de terminar esse vídeo de hoje informando aqui vocês aquele nosso gráfico do Ibovespa, para que vocês tenham mais ou menos uma noção de onde que a gente está em relação à movimentação do preço. A gente tinha comentado com vocês no vídeo da semana passada que a gente já tinha fechado pela primeira vez dentro da região de confusão, entre 95 e 100 mil pontos. Lembrando que a metade, tá vendo que a expansão aqui de meio era em 97.800, pessoal? Então a gente bateu 1, 2, 3. Nessa semana a gente bateu novamente dentro dessa região de confusão, fechou novamente abaixo com ambiente corretivo menor do que o ambiente comprador da semana passada, mais um ambiente corretivo, ficando fora dessa região de confusão. Novamente a gente está aí nesse ambiente que, se a gente não tiver a ajuda do fluxo externo, vocês perceberam que a gente não vai a lugar nenhum. Ainda a gente tem uma alta muito expressiva em relação à movimentação dos preços, a gente segue muito atento e vocês anotem onde tem pressão compradora e vendedora, porque durante a semana, caso entre em algum ambiente operacional que vocês tenham anotado diante de uma decisão própria, você tem já embasado que tem gente grande posicionado em relação aos setores, aos ativos que vocês estão aí mais atentos. Para a gente poder finalizar, a gente vai rodar para vocês aquele nosso gráfico dos setores. Diante desse ambiente corretivo vendedor na semana, a gente teve essa movimentação de queda. Dá uma olhada que a gente está com uma trajetória de alta pro fluxo no Ibovespa, no índice de materiais básicos, no índice de consumo, só que ainda é preocupante no setor financeiro, conforme a gente tinha comentado com vocês na semana passada. Eles tinham levemente passado em relação a esse topinho aqui, a gente estava começando a fazer um zigue-zague ascendente. Nessa semana perderam esse fundinho aqui, praticamente está bem lateral o fluxo aqui no setor financeiro. A gente segue muito atento, já que o setor financeiro tem muito peso na movimentação aí para o nosso mercado. Excelente domingo, descansem bastante, que a gente está aqui sempre ligado nas movimentações e pressões que eles fazem, fluxo que realmente manda na movimentação dos preços em relação não só ao nosso mercado, pessoal, entre o planeta Terra inteiro. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo. Tchau, pessoal!